dia! E gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Tudo sobre cada tom de ruivo. Lembrando que esse é só mais um dos milhares de vídeos que eu já liberei dentro dessa série. Já tem vídeos sobre ruivos claros, ruivo laranjinha, ruivo acobreado e também o ruivo doce de leite. Então hoje é o dia de falar sobre os ruivos escuros, mas se você ainda não assistiu esses outros vídeos, vou deixar tudo no card para você assistir assim que esse vídeo acabar. E antes que eu comece a falar sobre esse tom, não se esqueça de já me deixar o like agora no início do vídeo para não se esquecer de se inscrever aqui no meu canal caso você ainda não seja inscrito ou tenha me conhecido através desse vídeo, de ativar o sininho para receber as notificações de todos os outros vídeos dessa série e muito mais. E caso você tenha interesse de me seguir lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Então é isso, sem mais delongas, bora falar sobre esse ruivo e eu vou começar falando sobre os prós. O primeiro ponto muito positivo para quem busca esse tom de ruivo é que assim, facilmente ele vai te agradar, porque você consegue ter a nuance dourada, consegue ter a nuance cobre suave e também cobre intenso. Então é muito difícil você não se encontrar nele caso você queira um ruivo escuro, porque você consegue realmente brincar bastante com as nuances. Tem gente que não gosta de vermelho, não tem problema, você consegue essa nuance dourada, né? Mas se você busca realmente uma coisa mais intensa, você também consegue, então é bem versátil. O segundo ponto positivo é que é fácil de conquistar justamente porque você consegue encontrar as colorações necessárias na maioria das marcas, não é difícil criar ele, vocês vão perceber isso no fim do vídeo quando eu falar sobre as colorações, né, que vocês conseguem usar para atingir ele. O terceiro ponto é mais do que positivo para você que busca aquele ruivo que pode ser facilmente confundido com um castanho e tudo mais. Não quer fazer uma transição muito brusca pro ruivo, né? Não quer aquele ruivo laranjinha, claro, enfim. Quer realmente algo bem natural e que a pessoa olhe e até duvide. Será que é ruivo? Inclusive é um tom de ruivo que eu indico muito nas consultorias personalizadas que eu faço lá no meu Instagram. Para aquelas pessoas que são mais tímidas, introvertidas, não gostam de chamar muita atenção, querem fazer a transição para o ruivo, mas sem começar por um tom muito chamativo para não ser uma mudança muito drástica e sair da personalidade da pessoa e tudo mais. O quarto ponto muito positivo é para você que tem um cabelo bem escuro, preto ou castanho escuro mesmo, e não quer que quando o seu cabelo cresça e a raiz natural apareça, fique aquele contraste excessivo do cabelo, sabe? Por exemplo, quem tem um ruivo mais clarinho, foi até um ponto negativo que eu citei nesse vídeo, em que eu falei sobre ele e tudo mais. A raiz vai crescendo, fica um contraste muito grande. Eu comecei a minha saga ruiva com uma base 9 e, gente, era terrível. Pra mim, no caso, que me sentia realmente incomodada, era terrível quando a raiz crescia, ficava uma divisão muito brusca, muito feia, sabe? Não gostava. Então, no caso desse ruivo, provavelmente quando a sua raiz crescer, você nem vai perceber, porque vai ficar realmente super suave, sutil, não vai ser aquela coisa que a pessoa vai olhar e, nossa, que raiz enorme e tudo mais. O quinto ponto positivo também tem tudo a ver com isso, porque assim como a sua raiz vai ficar mais disfarçada quando o seu cabelo crescer, a sua sobrancelha também não vai ter aquele contraste excessivo com o seu tom de ruivo. Principalmente para pessoas que têm micropigmentação e se incomodam com esse contraste, eu indico muito esse ruivo, porque vai disfarçar, você vai conseguir manter a sua micro normalmente, ou a sua sobrancelha naturalmente escura. É super tranquilo, o contraste assim é mínimo, na verdade a gente nem consegue ver. Então se você se incomoda com a raiz escura ou a sobrancelha escura, né, tendo aquele contraste com o restante do cabelo, com esse ruivo você não vai se incomodar. O sexto ponto positivo eu já citei em vários vídeos dessa série, né? Sempre falei pra vocês que quanto mais claro o tom, mais desbota, e quanto mais escuro, menos desbota. Então essa é uma característica muito positiva nesse tom. O desbotamento é mínimo, então consequentemente a manutenção também é mínima, tanto da saúde dos fios quanto do tom mesmo, porque para você atingir ele, você não precisa exigir muito clareamento dos fios, nem nada. Então a manutenção da saúde vai ser tranquila, porque você não vai danificar muito eles na transição, mas a manutenção da cor em si também vai ser muito tranquila. Na maioria dos casos, você nem precisa fazer uma manutenção, né, no caso de tonalizar e tudo mais. O máximo que você vai ter que fazer é realmente retocar a raiz. Mas, como todo tom de ruivo, ele tem os seus pontos negativos e agora eu vou contar todos eles pra vocês. O primeiro ponto bem negativo é que se você não souber pelo menos o básico de colorimetria, na hora que você for fazer a sua misturinha, tem um risco grande de você acabar avermelhando o tom, e se não for algo que você busca, com certeza não vai te agradar. Então é sim um risco se você não entender.
fizer uma misturinha errada, quiser, por exemplo, um ruivo marrom acobreado, se errar, você vai acabar avermelhando. Inclusive, eu ensino sobre colorimetria, fundo de clareamento, como entender as colorações, as volumagens da OX e muito mais lá no meu e-book Manual da Raposinha 2.0. Vou deixar o link no box de informações. E vocês aqui do YouTube têm 10% de desconto na compra dele, usando o cupom VIMDOYouTube, que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Como eu comentei, eu ensino tudo isso lá, mas também ensino como fazer a transição correta pro ruivo, sem danificar os fios, como fazer a manutenção, como evitar desbotamento. Tem muitos tópicos legais que eu também vou deixar aqui no box de informações para vocês. Lembrando que eu sou especialista em ruivos, então eu sei exatamente o que eu tô falando. Fiquem tranquilos, vocês não estão falando com uma pessoa que não tem estudo nem nada. Eu realmente estudei, então todas as minhas dicas são de especialista. O segundo ponto negativo é um que eu citei nos pontos positivos, mas para quem gosta, né? Para quem é tímido e tudo mais e quer algo natural. Já para quem quer algo mais chamativo, que a pessoa olhe para você e saiba que você é ruiva, acaba se tornando um ponto negativo o fato desse tom ser muito natural. Então, se você quer chamar mais atenção, quer que as pessoas te olhem, batam o olho e saibam que você é ruiva, se você tem uma personalidade mais extrovertida, com certeza esse ruivo não vai te agradar, porque é mais fechado, é mais natural. A proposta dele é realmente ser muito parecido com o castanho, por exemplo. A não ser que você coloque bastante nuance cobre, o que vai dar uma avermelhada, esse ruivo pode passar bem despercebido e te incomodar. O terceiro e último ponto negativo é que em bases descoloridas ele é muito difícil de conquistar. Já falei em vários vídeos aqui no canal para vocês o quanto a descoloração é prejudicial pro pigmento ruivo. Inclusive tem um vídeo que eu falo só sobre isso, por que você não deve descolorir o seu cabelo pra ficar ruivo. Vou deixar aqui no card pra vocês assistirem depois e entenderem melhor. Mas como eu sempre explico, a base descolorida fica com a cutícula muito aberta e não consegue reter pigmento. Então qualquer tom que você colocar nesse cabelo vai desbotar com muito mais facilidade, vai ficar mais aberto, mais vibrante. Então vai desbotar com mais facilidade e o ruivo vai fugir muito dessa proposta mais natural. Tem técnicas em que a gente consegue conquistar esse tom, mas a manutenção em si vai ser terrível, muito mais difícil de manter. Então, assim, não faça uma descoloração para ficar ruiva. Eu já expliquei tudo nesse vídeo, falo sempre isso aqui no canal, mas esse tom de ruivo é o mais difícil de segurar em bases descoloridas. De todos, com certeza, é o mais difícil. Justamente porque ele é bem fechado, né? Então, como que uma base loira, assim, branca quase, vai segurar um tom assim, né? É realmente bem difícil. E agora que já falamos sobre os prós e contras desse tom, bora descobrir quais colorações e numerações você precisa para atingir ele no seu cabelo. Lembrando que a OX que deve ser usada e também a proporção de cada coloração nas misturinhas depende totalmente e exclusivamente da base atual que você tem. Até porque a mesma tinta pode te dar mais de 10 resultados diferentes justamente por conta da base. Então, gente, apenas adquiram o meu e-book, vale muito a pena para você conseguir fazer as misturinhas corretamente sem avermelhar, caso não seja o seu objetivo. Quando você entende o básico de colorimetria, fundo de clareamento, seu universo ruivo abre, expande, porque aí você consegue fazer exatamente a misturinha que você busca. Começando pela marca Igora, a primeira misturinha que eu indico é a 6.77 com a 8.46. Usando na proporção de 1 para 1, você vai ter uma base 7 mais fechadinha, mas como eu disse, a OX usada depende muito da sua base atual e a proporção de cada uma também depende. Então você pode usar mais de uma, mais de outra, enfim. A segunda misturinha é a 6.46 com a 8.55, usando mais da 6.46 pra gente ter aquele ruivo marrom dourado, sabe? A terceira é a 6.46 com a 9.7, também usando mais da 6.46 pra gente não clarear muito essa misturinha. A quarta coloração é a 5.7 sozinha e a quinta é a 6.77 com a 8.1. Já na Keone, a primeira coloração que eu indico pra vocês é a 6.4, a segunda é a 5.4, a terceira já é uma misturinha entre a 5.35 com a 8.34, a quarta é a 8.34 com a 5.34 e por último a 8.34 sozinha.
Sim, essa coloração que é bem clarinha consegue te oferecer esse ruivo se você tiver uma base virgem e bem escura. E obviamente você não use uma OX de 40 volumes, né? Mas dependendo da grossura dos seus fios, você consegue usar ela até com OX de 30 e conseguir esse resultado bem fechadinho. Lembrando que na raiz, geralmente a gente usa uma OX de menor volumagem, porque ela é mais quente, então ela clareia mais. Então, nesse caso, em que a base é virgem, é escura e tudo mais, você usa OX de 30 no comprimento e 20 na raiz. Mas tudo isso também é relativo, como eu comentei, vai depender muito do seu histórico capilar. Já na Cadwell a gente tem 3 opções. A primeira é a 8.34 sozinha, seguindo a mesma linha da Keone, tá bom? Então assim, só em bases virgens e escuras. Se você aplicar num ruivo mais claro, não vai escurecer porque ela é uma base 8. A segunda opção é a 6.34, usada com OX de 10 em bases muito claras, OX de 20 em bases medianas e OX de 30 em bases naturais bem escuras. Já a terceira opção é usar as duas juntas e aí a OX usada vai realmente depender da sua base. Agora eu vou contar pra vocês 2 misturinhas da Camaleon Colors que vai te ajudar muito a fazer a manutenção desse tom ao longo do mês. A primeira é usando nessa respectiva ordem o Raposinha, o Capivara e o Creme Branco na proporção de 1 para 5 e para 10. Nesse caso, você agregaria um cobre bem sutil. Já a segunda proporção, usando os mesmos produtos e nessa mesma ordem, seria 2 para 5 e para 8. Então, você conseguiria um cobre mais intenso. Mas, gente, muita atenção com o Raposinha, porque ele é um tonalizante bem cobre. Inclusive, quero saber se vocês querem um vídeo de guia sobre os tonalizantes da Camaleon Colors. Tô pensando em preparar algo assim, acho muito relevante, porque assim vocês conseguem entender mais qual a proposta de cada produto deles. Mas quanto maior a proporção de Raposinha, mais cobre você vai ter e também mais fechado o tom vai ficar, beleza? Então muita atenção. Gente, eu quero muito saber se vocês gostariam de um vídeo sobre ruivos vermelhos. Eu recebi 2 pedidos e achei um assunto bem interessante. Eu acho que não é um tom de ruivo muito falado, então me contem aqui nos comentários caso vocês queiram saber um pouquinho mais dele, e aí eu trago pra essa série também. Então isso é tudo que eu tenho pra falar sobre os ruivos escuros, os pontos negativos, positivos e tudo mais. Me contem aqui nos comentários caso vocês vejam algum outro ponto positivo ou negativo. É uma troca muito legal, porque tem coisa que eu não reparo e você repara, que eu me importo e você não se importa. Então me contem aqui nos comentários, quero saber quem tem esse tipo de ruivo ou tem vontade de experimentar e tudo mais. Espero muito ter ajudado vocês aí nessa busca pelo tom perfeito. Não se esqueça de assistir aos outros vídeos da série, como eu comentei. Já estão todos aqui no card pra vocês. E caso você tenha interesse de adquirir o meu e-book, como eu comentei, já deixei todos os tópicos aqui no box de informações, o cupom de desconto e o link. Então é isso, não se esqueçam de me deixar o like caso vocês tenham esquecido no início do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, de ativar o sininho para receber as notificações de todos os meus vídeos e caso você tenha interesse de me seguir lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Então é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo.